Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, vivendo como filhos de Deus. O texto em destaque está em Romanos 8,14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá? Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Vale a pena a leitura aí deste capítulo, do versículo 5 até o 14. Romanos 8, do 5 ao 14, tá bom? Primeiro tópico aqui na nossa hora de aprender, o primeiro tópico, Deus é Pai. Só um detalhe, não tem revista em PDF. Tá? Muita gente pedindo revista em PDF. A CPAD só faz da classe de jovens e de adultos, tá certo? Então, não tem material em PDF, certo? A menos que alguém faça esse material e nos envie. Aí a gente consegue disponibilizar lá nos grupos de professores que nós temos no WhatsApp. O link tá aqui na descrição, tá bom? Tem um link aqui para grupos de professores no WhatsApp, tá aqui na descrição. Tem um link aqui para baixar conteúdo em PDF, slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. E o link do meu WhatsApp. Será um prazer atender os irmãos, pregar aí a palavra de Deus para jovens, para adolescentes, para a igreja toda. Somos aí servos do Senhor. Segue o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial. Você fica por dentro aí de todo o nosso ministério. Primeiro tópico, Deus é Pai. A Bíblia nos ensina que Deus é nosso Pai. Vamos ler? Filipenses, capítulo 1 e 2. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, Deus é nosso Pai. O que isso significa? Todas as pessoas são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Responde aí. Todos são filhos de Deus? Lá na leitura em classe, por isso que eu falei para ler Romanos 8, do 5 ao 14, que lá vai deixar muito claro. Quem que são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito Santo. Todos os seres humanos são criaturas, ok? Foram criados por Deus, certo? Agora, Deus ama e quer salvar todas as pessoas, certo? Por quê? Porque por intermédio de Jesus Cristo, nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, tá certo? Então veja, todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas. Filhos são aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. João 1:11. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus e que se entregam a eles. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, seus pecados são perdoados e Deus a adota como filho. E aí nós fazemos parte então de uma grande família, tratamos uns aos outros como irmãos, tá certo? Por isso que é muito importante sermos claros na pregação do Evangelho, para que as pessoas entendam o que significa receber Jesus na sua vida, né? Porque não basta levantar a mão, precisa ser uma entrega pessoal, uma entrega total. Bom, sendo assim, né, nós somos filhos de Deus. Agora, será que a gente compreende a grandeza dessa notícia? Veja, o filho, ele tem a identidade do pai, naturalmente. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 1,15, sejam santos como eu sou santo. Veja, é algo natural que o filho se pareça com o pai.
Por isso que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles produzem o fruto do Espírito. Para quê? Para mostrar e revelar esta semelhança com o Pai, não é? Então, para que nós possamos nos parecer cada vez mais com Deus, como um filho se parece com o Pai, é necessário construir uma relação pessoal e verdadeira com Ele, através da prática da oração e da leitura, meditação na palavra de Deus. Porque com isso você cria um relacionamento íntimo com Deus. E aí cria-se esta conexão de pai e filho. Orando, falando com ele, lendo, estudando a Bíblia, ouvindo a voz dele, absorvendo esta palavra e praticando esta palavra. Nós vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas se sentem sozinhas e abandonadas por suas famílias e amigos. Algumas experimentaram um sentimento doloroso aí da rejeição. Agora em Deus isso não acontece, tá? Isso não acontece, tá bom? Por quê? Porque em Deus nós somos abraçados, como um pai abraça os seus filhos, tá? Então nesse primeiro tópico aqui, o que nós vamos mostrar aí para o adolescente? Que Deus, ele é pai. Como pai, ele ama. Como pai, ele abraça. Como pai, ele está presente. Como pai, ele fala com a gente. Como pai, ele nos corrige, nos disciplina, entende? E nós, independente do que estamos sentindo, precisamos ter a certeza, a convicção desta paternidade, assumir esta paternidade divina, nos identificarmos com esta paternidade divina e vivermos uma vida que agrade esse pai. Porque o pai ama os filhos e os filhos vivem para agradar os seus pais. E isso revela a ação do Espírito Santo em nós. Quem não tem o Espírito Santo não pode agradar a Deus. Está aqui em Romanos, capítulo 8 e versículo 8. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Logo, a paternidade de Deus é mais do que algo verbal, é algo prático. Quem de fato é filho de Deus o agrada de forma, não de forma fácil, mas de forma natural. Entende isso? De forma, não é forçado. Porque nenhum filho precisa se forçar para parecer com o pai, precisa? Por quê? Porque naturalmente eles têm semelhanças. Assim quem nasceu de novo, ele não precisa forçar a santidade. Ser santo não é fácil, mas também não é um exercício forçado. Por quê? Porque uma vez que nós nascemos de novo, esta paternidade é implantada em nós, nós somos recebidos por Deus como filho, e logo a santidade é um processo difícil, mas natural. Difícil, mas coerente com esta paternidade. Logo, viver em santidade é assumir essa paternidade. Mas só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Muito bem. Deus é pai e cuida dos seus filhos. É o título do tópico 2. Você está vendo aí que a revista que está aparecendo para você, a imagem não está perfeita exatamente porque não tem este arquivo, tá? A CPAD não produz e desta vez ninguém mais produziu arquivo em PDF. Então isso aqui foi uma revista que tiraram foto e tal, e aí eu coloquei aqui. Pode ver que tem até a imagem da pessoa aqui, ó, fazendo a foto com o celular. Obrigado quem fez isso, porque você viu como é importante esta imagem virtual para a gente ajudar as pessoas, tá bom? Muito bem. Inscreve aí, crentes. Inscreva-se aí e ative as notificações, tá? Que isso é importante para nós. Deus é pai e cuida dos seus filhos. Deus conhece nossas necessidades, seja de ordem material, emocional, física ou espiritual. E como um bom pai, ele quer cuidar de cada um dos seus filhos,
Afinal, quem ama, cuida. Vamos ler esse texto aqui, ó, Mateus 6:31. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas a gente os busca. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, como não ficar ansioso com as coisas da terra, buscando as coisas do céu? Como vencer a ansiedade pelas coisas da terra? O antídoto contra a ansiedade é buscar as coisas do céu, é se envolver com o reino. Quando você se envolve com o reino, as coisas da terra deixam de ser uma preocupação para você. Eita! Por quê? Porque o cuidado de Deus, ele está disponível para nós, para todos os seus filhos, assim como o meu cuidado para os meus filhos. O cuidado de Deus não objetiva nos mimar ou fazer nossas vontades. Não se trata disso. Mas se trata de instrução, amadurecimento, proteção, transformação espiritual, crescimento ministerial e santificação. O cuidado de Deus está focado na preservação da fé, da vida e da família, tá certo? Fala para nós aqui nos comentários. Essa aula é a aula do dia 2 de outubro, que é o dia das eleições. Vai ter escola dominical na sua igreja? Fala aí. Na minha vai ter normal. Fiz uma enquete lá, os irmãos estarão lá. Depois a gente sai e vota. Ou quem votar ali perto da igreja, vai, vota e vem para a EBD. Como que vai ser na sua igreja? Fala aí pra gente, tá? Então, você tá me entendendo isso aqui? Tá entendendo isso aqui? Então, não trata de mimar. Deus não é nossa babá. Anota aí. Uau! Deus não é nossa babá. Escreve grandão e coloca lá na sala de aula, assim, ó, na parede. Pá! Deus não é tua babá. Não, tá? Deus não tem filhos perfeitos nem prediletos. Tava conversando com uma pessoa esse final de semana e ela dizendo, olha, eu não me sinto bem, eu me sinto lixo, porque eu não consigo fazer nada com perfeição, eu não sou perfeito. Eu disse, Deus não quer tua perfeição. Ele quer tua imperfeição, porque é na tua imperfeição que ele trabalha. Então Deus não está procurando a nossa perfeição, porque é ele que nos aperfeiçoa todos os dias, tá? Então Deus não tem filhos perfeitos nem prediletos, ele tem filhos redimidos, ele tem filhos dependentes, certo? E por isso, eventualmente, o amor dele se manifesta de forma de disciplina, tá? Por isso que é interessante entender que quem ama, disciplina. Quem ama disciplina é. A disciplina, ela é uma demonstração de amor. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus 12:5. E vos esqueceste da exortação que vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, sois bastardos, ou seja, filhos ilegítimos. Entende? Então os filhos legítimos são corrigidos, são disciplinados, tá certo? Porque a disciplina provoca mudanças. A disciplina faz parte do amor de Deus. Quem ama corrige, quem ama disciplina, não é? Então pense numa criança teimosa querendo atravessar a rua. O pai vai deixar essa criança atravessar a rua com o risco de ser atropelada? Não. O pai vai segurá-la e, se preciso, dar uma correção nela para ela entender. Você não pode atravessar a rua. Pronto. Porque quem ama corrige para preservar a vida, não é? Para preservar a fé, quem ama corrige, certo? Então aqui, nesse tópico 2, nós estamos mostrando que Deus é um pai que cuida, não como uma babá,
eu diria que é mais como um treinador, eu diria que é mais como um instrutor de seus filhos. Estamos chegando aqui no tópico 3. Deus é pai e está perto. Está fazendo anotações aí? Faz anotações aí, crente. É importante você anotar. Deus é pai e está perto. E se não se inscreveu, inscreva-se. E ative as notificações, dê like no vídeo, que é sempre muito importante para nós, tá? A Bíblia diz, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Esse texto mostra a infinidade, a dimensão do amor de Deus, que é maior do que qualquer amor humano, tá? Então, olha, é impossível uma mãe se esquecer de um filho. É impossível. Mesmo se ela abandonar, você concorda que ela não vai esquecer? O que esse texto está dizendo não é que uma mãe pode esquecer do filho. O que o texto está dizendo é que uma mãe não tem como se esquecer do filho. Mais ainda. Só que mesmo que isso acontecesse, ainda que isso acontecesse, não está dizendo que acontece. Mas pela falabilidade humana pode acontecer. Deus não. Então, uma mãe ela pode até abandonar seu filho, mas esquecê-lo é impossível. É impossível esquecer que gerou um filho, por mais que o abandone. Agora, Deus jamais se esqueceria. O Senhor nunca esquece dos seus filhos. Ele é um pai presente e não ausente. Ele não é um pai ocupado demais que não consegue ouvir, não consegue conversar. Não. Ele está sempre presente. Clama a mim e responder-te-ei. Mateus 6,6, Pai nosso que estás nos céus. O que esses textos estão mostrando? Que ele está disposto a nos ouvir, a nos dar atenção em todo tempo, em todo momento. O salmista tinha tanta certeza que ele escreveu, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor cuidará de mim. Aquilo que nossa família não pode fazer por nós, Deus pode. Então, o grande centro aqui dessa lição é, entenda, você é filho de Deus, amado por Deus, e Ele está sempre pronto para cuidar de você. Os adolescentes muitas vezes têm histórias de famílias onde não há muito cuidado, não há muita atenção, né? Cada classe tem a sua realidade. Mas Deus não nos abandona e nem nos deixa abandonados. Ele é um pai presente, ele é um pai amoroso. Por isso nós devemos viver uma vida que honre o nosso pai, conhecendo cada dia mais para que possamos honrá-lo e obedecê-lo sempre. Amém, meus amigos? Mais uma aula da Escola Dominical. Muito obrigado por nos acompanhar. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro, próximo domingo. Forte abraço. Deus abençoe vocês.